This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Zootopia 2 has come home to Disney+. Let's go! Get ready for a new case. We're the greatest partners of all time! New friends. Gary the Snake. And your last name? The Snake. Dream Team. New habitats. Zootopia has a secret reptile population. You can watch the record-breaking phenomenon at home. Zootopia 2, now available on Disney+, rated PG. And right now you can get Disney+ and Hulu for just $4.99 a month for 3 months with a special limited time offer. Ends March 24th. After 3 months, plan auto-renews at $12.99 a month. Terms apply. Olá, sejam bem-vindos à aula 50 deste podcast de francês. Nessa aula a gente vai aprender a como expressar opiniões com nuances, ou seja, soar um pouco mais natural. Por quê? Quando a gente está aprendendo francês, a gente aprende que para expressar opiniões, a gente pode usar as famosas formulações que é je pense que, eu penso que, ou je crois que é eu acho que. Então, obviamente, são 2 construções de frases aí que estão corretas, né, para expressar nossa opinião. Eu acho que, eu penso que, je pense que, je crois que. Mas, quando a gente vai avançando aí num nível mais intermediário avançado, a gente precisa de outras construções para dizer a nossa opinião. Por exemplo, em português a gente usaria na minha opinião, ao meu ver, e etc. Então, são essas construções que a gente vai trazer aqui hoje para poder soar mais natural com outras opções quando você estiver dando a sua opinião em um determinado assunto. Então, vamos lá. Primeira coisa para expressar uma opinião pessoal numa afirmação clara, ou seja, você assume uma posição, mas de forma respeitosa, tá? Então, aqui a gente tem quanto a mim, ou da minha parte, e aí em francês vai ser pour ma part, ou seja, meio que literalmente seria da minha parte. Mas quer dizer também assim, quanto a mim. Então assim, você está ali numa roda, você quer dar a sua opinião pessoal sobre um assunto, e aí você vai dizer, da minha parte, o quanto a mim, eu acho isso, isso e isso. Pour ma part, e aí segue a sua frase. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos de frase. Quanto a mim, acho que essa ideia é interessante. Pour ma part, je trouve que cette idée est intéressante. Percebe que eu mantive nessa frase o je trouve que é uma expressão, uma forma também de dizer eu acho que. Então, basicamente, aqui eu estou dizendo, quanto a mim, eu acho que essa ideia é interessante. Eu guardei essa parte de eu acho que. Eu estou usando, mas eu começo a minha frase adicionando o quanto a mim, para ficar aí uma frase mais completa. Pour ma part, je trouve que cette idée est intéressante. Eu acho que essa ideia é interessante. Outra frase, da minha parte, prefiro trabalhar em equipe. Então, por exemplo, tá conversando aí no trabalho, o pessoal tá falando, e aí, vamos fazer o trabalho sozinho, em equipe, não sei, etc. E aí você quer dizer, olha, eu, pessoalmente, prefiro trabalhar em equipe. Você vai começar assim, pour ma part, je préfère travailler en équipe. Pour ma part, je préfère travailler en équipe. Ou então, um outro exemplo de frase, para mim, isso não é uma prioridade. Pour ma part, ce n'est pas une priorité. Pour ma part, ce n'est pas une priorité. Uma outra estrutura que a gente pode usar é o ao meu ver. Esse ao meu ver, a gente vai usar o à mon sens. À mon sens é um pouco mais, digamos assim, analítico, um pouquinho mais formal, vamos dizer assim. Então, por exemplo, ao meu ver, esse projeto carece de clareza. À mon sens, ce projet manque de clarté. À mon sens, ce projet manque de clarté. Eu sei que em português o ao meu ver não é formal, mas em francês você
pode usar ele num contexto formal, você também pode usar ele num contexto não formal, que ninguém vai te taxar de doido. Uma outra frase. Ao meu ver, a situação está sendo subestimada. À mon sens, la situation est sous-estimée. Sous-estimée. Nova palavrinha aqui. Subestimada, sous-estimée. Sous-estimée. E um terceiro exemplo aqui de frase. Ao meu ver, seria necessário rever a estratégia. À mon sens, il faudrait revoir la stratégie. Il faudrait revoir la stratégie. É isso. Então, soa um pouquinho mais intelectual do que o anterior, né? Do que o simplesmente je pense. E aí a gente tem um outro nesse mesmo bloco, né? De expressar uma opinião pessoal. A gente vai ter o il me semble que. E esse vai ser numa tradução mais me parece que, sabe? Então, assim, a gente entra numa nuance. Tipo assim, eu não estou afirmando com certeza, é a minha opinião pessoal e me parece que essa é a informação correta. Por exemplo, me parece que a situação evolui rapidamente. Il me semble que la situation évolue rapidement. Il me semble que la situation évolue rapidement. Então, é esse il me semble que vai ser o nosso parece-me que, ou me parece que. Numa segunda frase aqui, me parece que há um mal-entendido. Il me semble qu'il y a un malentendu. Il me semble qu'il y a un malentendu. Então, um mal-entendido, un malentendu. Malentendu, que vai ser basicamente a tradução literal, tá? Mal-entendido, a gente vai ter aí um hífen. Em francês é uma palavra só, malentendu. Em seguida, a gente tem, então, uma outra frase. Me parece que essa escolha é sensata. Il me semble que ce choix est judicieux. É judicieux. Uma outra nova palavrinha aí. Para uma palavra mais, digamos assim, sensata, né? Para definir um pouco a palavra sensata. Il me semble que ce choix est judicieux. Ok, então aqui para expressar uma opinião pessoal, a gente teve 3 afirmações, que é pour ma part, quanto a mim, ou da minha parte, pour ma part. Em seguida, à mon sens, que seria ao meu ver. E me parece que seria il me semble que. Então, a gente teve esses 3 nesse bloco de expressar opinião. Agora, a gente vai chegar no suavizar a opinião. Isso é muito francês, porque o francês raramente ele afirma algo de maneira muito brutal, assim, as coisas são assim e pronto. Ele gosta sempre de estar nessa nuance de sugerir, insinuar, sabe? Bem suavizado mesmo. E aí é aí que a gente vai ter a estrutura eu tenho a impressão de que, e aí em francês é j'ai l'impression que, e é basicamente isso, eu tenho a impressão de que algo está acontecendo. Então indica uma percepção pessoal, não é muito categórica. Então, por exemplo, na frase tenho a impressão de que ele está hesitando, né, a tomar uma decisão, por exemplo. J'ai l'impression qu'il hésite. Hesitando, il hésite. J'ai l'impression qu'il hésite. J'ai l'impression qu'il hésite. Numa segunda frase, tenho a impressão de que o mercado está mudando. Nesse caso, seria o mercado de trabalho, né? Mas a gente vai usar, assim como no português, a gente usa a palavra também mercado. J'ai l'impression que le marché change. J'ai l'impression que le marché change. Em seguida, tenho a impressão de que você não está convencido. J'ai l'impression que tu n'es pas convaincu. Atenção, aqui a gente está usando o tu. Então, é num contexto onde você já tem essa liberdade de usar
o tu com a pessoa, tá? Mesmo que seja no trabalho, enfim, com a sua equipe, normalmente você pode ter essa abertura. Então, tenho a impressão de que você não está convencido. J'ai l'impression que tu n'es pas convaincu. Essa estrutura ela é boa para você usar quando você não quer aparecer muito, quando você não quer parecer muito acusatório, sabe? De dizer, eu sei que você não tá convencido disso, mas é assim. Não, você vai falar, eu tenho a impressão, entendeu? Tipo assim, se você quiser, por exemplo, dizer pra pessoa, você não tá muito, sei lá, muito animado pra fazer isso, né? Você não tá muito motivado, que é a palavra que eles usam. Você não tá muito animado pra fazer isso, não tá muito motivado. Ao invés de dizer isso assim de uma maneira bruta, você não está animado, você não está motivado, eu não sinto sua motivação, você vai dizer, eu tenho a impressão que está faltando um pouquinho de motivação da sua parte. Então, o francês, ele é bem forte, ele é bem comum que ele diga isso dessa forma. J'ai l'impression que tu manques un peu de motivation. J'ai l'impression que tu manques un peu de motivation. Ou seja, você está faltando com a motivação, né? Está faltando um pouco de motivação da sua parte. Então, é bem mais diplomático, digamos assim. Em seguida, nesse mesmo bloco de nuance suavizando, a gente tem a construção que seria poderíamos dizer que. Ou seja, quem poderíamos? Não sei. Alguém, diríamos, talvez. É bem hipotético, né? E é bem elegante, né? Quando você faz esse tipo de frase, você está querendo dizer que não sei quem disse, alguém disse, e é isso aí. Poderíamos dizer que é assim que as coisas funcionam. Por exemplo, poderíamos dizer que essa decisão é arriscada. Então, poderíamos dizer on pourrait dire que, on pourrait dire que. E não sei se vocês vão lembrar, mas a gente aprendeu o on em outras aulas. Esse on pode ser a gente, né? Ou pode ser alguém hipotético, alguém, não sei, dizem por aí, né? Lembra que esse on ele é usado assim? Dizem por aí? Nesse caso, quando a gente junta ele aqui com o verbo poder, né? Aí a gente tem esse poderíamos. A tradução do on pourrait não vai ser a gente poderia fazer isso. Pode ser. Se você estiver falando você e o seu amigo, a gente poderia ir no cinema. Você pode usar essa construção. On pourrait aller au cinéma. Sim, o seu amigo vai entender que você está dizendo você e ele irem ao cinema. Mas quando a gente coloca essa frase num contexto mais global e propriamente dando uma opinião mascarada por trás da frase, então essa tradução ela fica claramente mais aí no campo da hipotética, né? Tipo assim, poderíamos dizer que. Então, nesse exemplo de frase, poderíamos dizer que essa decisão é arriscada. On pourrait dire que cette décision est risquée. On pourrait dire que cette décision est risquée. Então, aqui, talvez a gente, né, esteja falando de alguém específico ou de alguém que a gente não conhece. Numa outra frase, poderíamos dizer que o projeto carece de preparação. On pourrait dire que le projet manque de préparation. On pourrait dire que le projet manque de préparation. Numa terceira frase, poderíamos dizer que essa reforma é necessária. On pourrait dire que cette réforme est nécessaire. Então, aqui é isso. Nesse exemplo, on pourrait dire, poderíamos dizer, você não vai assumir totalmente a responsabilidade dessa afirmação. Então, é uma estratégia discursiva muito francesa. A gente não sabe quem disse, poderíamos dizer, alguém disse, a gente não sabe. Então, on pourrait dire. Em seguida, a gente vai ter uma outra fórmula, uma outra formulação para dizer me parece. Então, a gente viu o il me semble, né, que seria basicamente isso. Il me semble é tipo isso, a gente, né, me parece que isso aqui é verdade. E agora a gente vai ter me parece que é mais uma tradução literal, né? Porque o il me semble eu não achei uma tradução literal em português. Então, por isso que pra mim ele fica aí no campo do il me semble, fica aí no campo do me parece. Mas esse aqui que eu vou falar agora, ele é literalmente
o me parece, que é o il me paraît que, ou seja, literalmente, me parece que. Então, ele é muito próximo do il me semble, mas ele é um pouquinho mais formal, tá? Então, o il me semble você pode usar mais em discussões verbais com qualquer pessoa. E o me paraît, talvez em discussões um pouco mais formais, ou discussões no trabalho, etc. Então, por exemplo, me parece que não é a melhor solução. Il me paraît que ce n'est pas la meilleure solution. Aqui, obviamente, você poderia usar o il me semble. Il me semble que ce n'est pas la meilleure solution. Il me semble que ce n'est pas la meilleure solution. Mas, aqui, né, para exemplificar, a gente está usando um pouquinho mais formal. Il me paraît. Il me paraît que ce n'est pas la meilleure solution. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Ou uma outra frase, me parece importante agir rapidamente. Il me paraît important d'agir rapidement. Il me paraît important d'agir rapidement. E numa terceira frase, me parece difícil recusar esta oferta. Il me paraît difficile de refuser cette offre. Cette offre, que é a palavra oferta, offre. Tá? Então, aqui a gente conseguiu, nesse parágrafo aqui de nuance, a gente tem j'ai l'impression que, eu tenho a impressão que, on pourrait dire que, poderíamos dizer que, il me paraît que, ou seja, me parece que. E aí a gente vai para graus de certeza, né? Num próximo bloco aqui, graus de certeza. Ou seja, um nível um pouco mais avançado. A gente vai dar intensidade para aquela frase. Tipo assim, eu estou convencido de que é isso. A informação é essa, entendeu? Então, por exemplo, eu estou convencido, je suis convaincu. Je suis convaincu. Eu estou convencido que essa tecnologia vai transformar o nosso cotidiano. Je suis convaincu que cette technologie va transformer notre quotidien. Segundo, a gente tem a frase suponho que, e esse suponho, mesmo que você esteja supondo alguma coisa, ou seja, você não está afirmando com certeza, nesse caso aqui, e acho que também como no caso do português, quando você usa a afirmação suponho que, você não está literalmente supondo, você está meio que afirmando, mas com um ponto de interrogação. Tipo assim, suponho que você venha hoje à noite. Ou seja, eu estou contando que você vai vir hoje à noite. Né? Eu estou convencido de que você vai vir hoje à noite. A verdade é que eu não sei se você vai vir. Existe um ponto de interrogação, mas eu estou convencido de que isso vai acontecer. Então, em francês, esse suponho que é a mesma coisa. Quando a gente usa ele, é que a gente já está em um nível de convencido de que aquilo vai acontecer. Eu suponho que eu esteja certo sobre isso. Então, suponho que ele tenha suas razões, né, de fazer isso. Suponho que ele tenha suas razões. Je suppose qu'il a ses raisons. Je suppose qu'il a ses raisons. Ou seja, eu suponho que ele tenha suas razões. E aí, em seguida, a gente tem o é provável que. Atenção, que nesse caso aqui a gente tem que usar o subjuntivo. Subjuntivo, que a gente aprendeu aí umas aulas atrás, acho que na aula 46, que quando a gente faz isso, né, il est probable que, ou seja, é provável que, o verbo seguinte a gente tem que colocar ele no subjuntivo. Então, por exemplo, é provável que ele esteja atrasado.
né? Então, nesse caso, igualzinho em português, a gente não pode falar é provável que ele está atrasado. Não funciona. A gente tem que colocar o verbo esteja, né? No subjuntivo. Esteja. Então, atenção que em francês é a mesma coisa. É provável que ele esteja atrasado. Em francês, il est probable qu'il soit en retard. Il est probable qu'il soit en retard. Tá? Beleza, então aqui nesse bloco a gente aprendeu je suis convaincu, eu estou convencido, je suis convaincu. Eu suponho que, je suppose que, e é provável que, il est probable que, il est probable que. Em seguida a gente vai ter então discordar, né? Frases para discordar, mas sempre usando a nossa famosa educação para discordar de uma maneira né, bem natural em francês. Então, por exemplo, você pode falar assim, eu não estou totalmente de acordo com você. Eu não estou totalmente de acordo com você. Ao invés de falar, você tá falando bosta, que a gente falaria, por exemplo, para um amigo, num contexto mais profissional, a gente tem que achar maneiras aí de dizer, olha, eu não tô tão de acordo assim, totalmente de acordo com você, com o que você está dizendo. Então, aqui em francês, a gente vai usar je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Então, esse tout à fait vai ser meio que o nosso totalmente. Mesmo que a gente tenha uma palavra totalmente em francês, né, que seria totalement, e a gente também pode usar nesse caso dessa frase, je ne suis pas totalement d'accord avec toi, né, para ser mais justo a essa tradução, não estou totalmente de acordo com você. Mas então a gente pode usar totalement, como eu disse, mas esse tout à fait, ele é mais, talvez, natural, tá? E eu não tenho certeza de como traduzir ele em português, mas basicamente, numa tradução livre, num uso português, a gente usaria, por exemplo, não estou 100% de acordo com você, tá? Não estou 100% de acordo, ou seja, eu não estou tout à fait d'accord avec toi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Então, é a maneira perfeita para discordar sem entrar aí numa briga. Bem suave e diplomático. Num segundo ponto aqui para discordar, a gente pode usar eu compreendo o seu ponto de vista, mas... E aí é que você dá o seu argumento. Por exemplo, eu entendo o seu ponto de vista, mas não compartilho totalmente dessa opinião. Ou seja, você já... Enfim, é uma estrutura perfeita e se você tá num debate com alguém, você consegue convencer a pessoa usando isso. Em francês fica je comprends ton point de vue, tá? Ponto de vista, point de vue. Je comprends ton point de vue, mais je ne partage pas entièrement cette opinion. Je comprends ton point de vue, mais je ne partage pas entièrement cette opinion. É isso, eu entendo seu ponto de vista, mas não compartilho. Ou seja, je comprends ton point de vue, mais... Tem sempre um mais ali, né? Sempre um mas. E aí, em seguida, você diz, não concordo, não compartilho dessa opinião. Em seguida, a gente tem, ainda nesse bloco de discordar, je ne partage pas entièrement cette opinion. Ou seja, eu não compartilho totalmente dessa opinião. Isso se você não quiser, como eu disse em seguida, argumentar a sua frase, e você só quer responder alguma coisa que a pessoa disse, e aí você pode simplesmente dizer, não compartilho totalmente dessa opinião. Je ne partage pas entièrement de cette opinion. Je ne partage pas entièrement cette opinion. E aí fica um vocabulário que é uma frase um pouco mais formal. E aí a gente tem um muito mais elegante, que aí eu vou só trazer ele aqui para vocês saberem, mas eu duvido que vocês usem muito assim no cotidiano, que seria o me permita nuançar essa colocação. Nuançar. Nuançar, tipo assim, do verbo, da palavra nuance. Não sei se isso poderia existir, nuançar. Mas assim, me permita trazer uma nuance da sua colocação.
permets-moi de nuancer ton propos. Aqui, ó, ton propos é uma palavra aí que pode dizer... aqui eu coloquei como colocação, né? Tipo assim, nuançar a sua colocação. Mas ton propos é assim, seu assunto. Isso que você está falando é um propos, sabe? É um assunto. O assunto do qual você está falando não reflete a minha opinião. Então, me permita trazer uma nuance desse assunto que você está falando. Ou seja, me permita trazer uma outra opinião. Permets-moi de nuancer ton propos. Ok. Então, para discordar, a gente trouxe... Je ne suis pas tout à fait d'accord. Eu não estou totalmente de acordo com você. Je comprends ton point de vue, mais... Eu compreendo o seu ponto de vista, mas... je ne partage pas entièrement cette opinion. Ou seja, eu não compartilho totalmente desta opinião. E permets-moi de nuancer. Me deixe nuançar. É isso. E aí a gente passa para o próximo bloco, que é comparação direta. Ou seja, ao invés de você dizer, num nível básico aí de francês que você teria, você diria Je pense que le télétravail est bien. Eu acho que o home office é bom, né? O teletrabalho aí, o home office é legal. Beleza. Je pense que le télétravail est bien. Se você for para um francês mais intermediário para avançado, você tem que fazer uma frase mais completa, que é À mon sens, le télétravail présente de nombreux avantages. Certes, il peut réduire les interactions sociales, mais il permet une meilleure flexibilité. Aqui você deu totalmente a sua opinião sobre o home office. E se você não entendeu, eu disse, ao meu ver, à mon sens, ao meu ver, o home office apresenta muitas vantagens. Présente de nombreux avantages. Vantagens. Certes, il peut réduire les interactions sociales. Lembra que a gente estudou certes na aula passada? Seria assim, é verdade que ele pode reduzir as interações sociais. Certes, il peut réduire les interactions sociales. Mas ele permite uma melhor flexibilidade. Mais il permet une meilleure flexibilité. Então, entre falar isso, né, ao meu ver, o home office apresenta muitas vantagens. É verdade que ele pode reduzir as interações sociais, mas ele permite uma melhor flexibilidade. Isso é muito melhor que dizer o home office é legal. Então, é isso. Essa é a diferença entre conseguir fazer uma frase básica, je pense que le télétravail est bien, para uma frase, né, mais um pouco intermediário ali, à mon sens, le télétravail présente de nombreux avantages. Certes, il peut réduire les interactions sociales, mais il permet une meilleure flexibilité. É isso. Ok. Então, para finalizar tudo isso que a gente aprendeu, a gente pode fazer uma aplicação prática, né? Um tema de exemplo. Por exemplo, a gente falou do télétravail, né? Que seria o teletrabalho, o home office, famoso home office. Então, eu vou falar, como eu falei na aula passada, primeiro a frase em português para vocês terem o contexto. Em seguida, eu vou falar 100% em francês e aí vocês já vão tendo o contexto. Vocês tentam se concentrar nas palavras que vocês reconhecem, que vocês já aprenderam em francês, tá? Então, em português vai ser basicamente assim. Para mim, o teletrabalho oferece grande liberdade. Eu tenho a impressão de que ele melhora a qualidade de vida. É verdade que pode criar isolamento, mas permite melhor gestão do tempo. Entendo as críticas, no entanto, continuo convencida de que representa o futuro do trabalho. Então, essa vai ser a nossa frase, que é basicamente um pouquinho mais desenvolvida do que a frase que a gente viu agorinha. Então, vamos lá em francês. Pour ma part, je considère que le télétravail offre une grande liberté. J'ai l'impression qu'il améliore la qualité de vie. Certes, il peut créer une forme d'isolement, mais il permet une meilleure gestion du temps. Je comprends les critiques. Néanmoins, je reste convaincue qu'il représente l'avenir du travail. Voilà.
É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu proponho aqui um exercício, você pode fazer aí escrito ou oral, mas tente realizar, né, esses exercícios para você poder realmente fixar na sua cabeça isso que você aprendeu. Porque se você só ouvir depois e passar para outro, talvez você esqueça e aí vai ter que ficar ouvindo de novo. Então, vou propor aqui 4 temas, e aí você pode escolher um tema que você gosta de falar. Por exemplo, inteligência artificial. L'intelligence artificielle. As redes sociais, les réseaux sociaux. Educação, l'éducation. Ou mudança de carreira, changer de carrière. E aí, basicamente, você tenta fazer 3 frases diferentes. Uma opinião clara, uma opinião suavizada e uma discordância elegante, né? Foi o que a gente aprendeu basicamente nesse episódio. Então aqui, por exemplo, se eu for falar de inteligência artificial, eu posso fazer: à mon sens, l'intelligence artificielle, quase não deu. À mon sens, l'intelligence artificielle transforme profondément notre société. Ou seja, uma opinião clara. E, ao meu ver, a inteligência artificial transforma profundamente a sociedade. À mon sens, l'intelligence artificielle transforme profondément notre société. Segundo, uma opinião suavizada. On pourrait dire que... Então, lembra? Poderíamos dizer que ela representa uma oportunidade e um risco ao mesmo tempo. Então, on pourrait dire qu'elle représente à la fois une opportunité et un risque. Então, aqui, tá vendo que eu disse ao mesmo tempo em português, né? Ela apresenta uma oportunidade e um risco ao mesmo tempo. Essa partezinha ao mesmo tempo, em francês, a gente vai usar à la fois. À la fois, une opportunité et un risque. Né? Que significa aí, ao mesmo tempo, essas 2 nuances. E, por último, eu entendo as preocupações, mas eu não estou 100% de acordo com as posições alarmistas. Je comprends les inquiétudes, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec les positions alarmistes. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Proponho que vocês, agora, se puderem, escolham um tema e tentem fazer, né, essas 3 frases aí para vocês realmente fixarem. É isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!